Eu enterrei os meus pais vivos no cemitério da família, com as suas próprias mãos amarradas por correntes enferrujadas que eles usaram para me correntar à cama do hospital quando eu era criança. A filha dourada deles, a minha meia-irmã que eles mimaram com um Tesla reluzente enquanto eu mendigava pão nas ruas de Lisboa, gritou o meu nome pela primeira vez na vida quando viu o caixão descer, não de tristeza, mas de terror puro, porque sabia que o próximo buraco era para ela. E enquanto a terra caía sobre as suas caras petrificadas, eu sussurrei: agora, experimentem o abandono que me deram, mas sem a misericórdia de um hospital para os salvar. O sol de Lisboa batia impiedoso nas pedras quentes do Chiado, mas eu mal o sentia. Os meus pés, calçados com os ténis gastos que comprara no mercado de rua em Alfama, pisavam o chão como se cada passo fosse uma declaração de guerra. Eu tinha 28 anos, mas os meus olhos carregavam o peso de uma vida que não pedira. O hospital onde tudo começara ficava a poucos quarteirões dali, um edifício cinzento e esquecido no bairro alto, com janelas que pareciam olhos vazios a julgar os que entravam. Eu não voltava lá há anos, mas naquela manhã, o destino, ou talvez a raiva, decidira que era hora de confrontar os fantasmas. Eu nasci numa noite de temporal, em 1997, no Hospital de São João de Deus. Os meus pais, João e Maria, eram o que em Portugal se chama de casal perfeito, ele, um banqueiro de meia-idade com gravata de seda e sotaque de Coimbra, ela, uma socialite de Cascais que colecionava joias como quem coleciona amantes. Mas por trás das festas no Tamariz e das viagens a Paris, havia um segredo podre: eu era o erro deles. Filha de um caso fugaz do meu pai com uma empregada de mesa no Porto, abandonada aos cuidados deles por pena, ou por culpa. Eles nunca me quiseram, e no dia em que nasci, com um choro fraco que ecoou pelos corredores frios, decidiram que eu era um fardo demasiado pesado. Eu me lembro vagamente dos primeiros anos, fragmentos como fotografias rasgadas, o cheiro de desinfetante misturado com o perfume forte da minha mãe, as mãos ásperas do meu pai ajeitando as cobertas da minha cama de hospital. Eu nasci prematura, com pulmões que mal aguentavam o ar, e passei os primeiros meses ligada a máquinas que bipavam como sentenças de morte. Mas o verdadeiro veneno não eram as sondas ou os tubos, eram eles. És uma carga, sussurrava a minha mãe enquanto me dava de mamar com uma cara de nojo, como se o meu leite fosse azedo. O meu pai. Ele mal aparecia, ocupado com reuniões no Banco de Portugal e com a sua nova obsessão, a construção de uma vida perfeita, sem manchas. Quando eu tinha 3 anos, o hospital tornou-se a minha prisão. Eu tossia sangue nas noites de inverno, os médicos diziam que era uma infecção crónica, talvez herdada da fragilidade da minha mãe biológica. Mas eles, os meus pais, viram nisso uma oportunidade. Deixemo-la aqui, disse o meu pai uma noite, enquanto assinava papéis num corredor mal iluminado. Podemos dizer que morreu. A Maria que era um filho nosso, de verdade. E assim, eles falsificaram a minha morte. Roubaram o meu nome do registro civil, transferiram 65.000 euros, uma herança que a minha mãe biológica me deixara num testamento escondido, para as contas deles, e partiram para Cascais com o coração leve. Eu fiquei acorrentada àquela cama, literalmente, correntes finas nos pulsos para evitar que fugisse durante as crises, diziam os enfermeiros subornados. Anos se passaram num borrão de dor e solidão. O hospital era um labirinto de ecos, choros de outras crianças, o ranger de portas enferrujadas, o zumbido eterno das luzes fluorescentes. Eu aprendi a ler com livros velhos doados, a contar histórias para mim mesma para não enlouquecer. Aos 10 anos, escapei. Não com heroísmo cinematográfico, mas com astúcia de rato de esgoto, cortei as correntes com uma tesoura escondida de uma enfermeira distraída, vesti-me com um casaco demasiado grande e saí pela porta das traseiras, misturando-me com os sem-abrigo que pernoitavam no pátio. Lisboa engoliu-me viva. As ruas do Rossio tornaram-se a minha casa, os contentores de lixo a minha cozinha. Eu mendigava ao lado da estátua de Dom Pedro IV, com olhos que imploravam não piedade, mas sobrevivência. Mas o destino, esse filho da puta caprichoso, tem um senso de humor negro. Aos 18 anos, enquanto vasculhava um jornal velho num café de Belém, vi uma foto deles, o meu pai, agora diretor de uma filial do Millennium BCP, e a minha mãe, radiante ao lado de uma rapariga loira de 15 anos. A nossa filha Inês, dizia a legenda. Inês, a filha dourada. Eles tiveram-na por fertilização in vitro, um milagre comprado com o meu dinheiro roubado. E ali, na foto, um Tesla Model S prateado brilhava ao fundo, presente de aniversário dela. 65.000 euros. Isso mal cobria o adiantamento do carro, mas para mim, era o preço da minha vida. A raiva cresceu como uma erva daninha no meu peito, enraizando-se em cada respiração. Eu não era mais a menina frágil do hospital, as ruas de Lisboa me forjaram em aço. Trabalhei como limpa-chaminés em Sintra, depois como barista num café escondido no Príncipe Real, economizando cada cêntimo. Aprendi a hackear contas online com um rapaz de moita que conhecera num fórum sombrio, estudei direito noturno na Universidade Nova, tudo para um dia voltar e reclamar o que era meu.
Não vingança cega, isso é para idiotas. Vingança calculada, como um vinho do Douro envelhecido, amarga, encorpada, inesquecível. Naquela manhã no Chiado, eu dirigia-me ao notário no Largo do Carmo. Tinha reunido provas, o testamento original da minha mãe biológica, encontrado no arquivo poeirente do hospital, extratos bancários falsificados que provavam o desvio, testemunhas, enfermeiros aposentados que, por uma garrafa de Porto, contavam a verdade. O meu plano era simples, processá-los por abandono, roubo e falsificação. Mas o destino, mais uma vez, riu-se na minha cara. O notário, um homem de bigode grisalho e olhos evasivos, balançou a cabeça. Infelizmente, senhorita, os seus pais faleceram ontem à noite. Acidente de carro na A5. A Inês herdou tudo. Eu saí para a rua, o sol agora um inimigo a queimar a minha pele. Mortos. Impossível. Eles não podiam escapar assim, sem pagar. O meu telemóvel vibrou, uma mensagem de um número desconhecido. Vem ao funeral amanhã. Há algo que deves saber. Inês. A filha dourada. Pela primeira vez, o seu nome na minha vida, como uma lâmina afiada. O funeral era no Cemitério dos Prazeres, um lugar de mármore e sombras sob o céu de outono. Eu cheguei vestida de preto simples, cabelo preso no rabo de cavalo severo, sem flores ou lágrimas. A capela estava cheia de hipócritas, colegas do banco com fatos Armani, amigas da minha mãe com colares de pérolas que tilintavam como mentiras. E lá estava ela, Inês, 23 anos, loira como o sol de Algarve, num vestido Chanel que custava mais do que eu ganhar em anos. O Tesla prateado estava estacionado na entrada, imaculado, como um troféu. Ela aproximou-se durante o velório, os olhos azuis inchados de choro fingido. Tu és. A Ana, não és? Ouvi falar de ti. Eles deixaram-te no hospital, mas eu não sabia. A sua voz era melosa, como pastéis de nata quentes, mas eu via o cálculo por trás. Vem à casa depois. Há uma herança que te pertence. 65.000, talvez mais. Eu sorri, um sorriso que não chegava aos olhos. Obrigada, mana. Mas eu não quero dinheiro. Quero justiça. Ela piscou, confusa, enquanto eu me afastava para o caixão aberto. Os rostos deles, pálidos e imóveis, pareciam finalmente em paz. Mas a paz era para os inocentes. Para eles, eu planeava o inferno. Naquela noite, sozinha no meu quarto alugado em Alcântara, com vista para o Tejo que murmurava segredos antigos, eu comecei a planear. Não um assassinato, isso seria demasiado misericordioso. Algo pior, expor as entranhas podres da família deles ao mundo. Comecei por ligar para um jornalista do Público, um tipo chamado Rui que devia favores a uma amiga minha de Sintra. Quero uma história, disse eu. Sobre abandono, roubo e uma filha que compram com sangue alheio. Ele riu, achando que era brincadeira, mas quando enviei as provas por e-mail, o silêncio dele foi ensurdecedor. Enquanto esperava, mergulhei nos diários da minha mãe biológica, páginas amareladas que encontrara no hospital. A minha Ana, luz dos meus olhos curtos, escrevera ela antes de morrer de cancro. Não deixes que o mundo te apague. Lágrimas caíram nas páginas, mas não de tristeza, de fúria purificadora. Inês ligou no dia seguinte. O que estás a fazer? O Rui contactou-me. Ele quer uma entrevista. A voz dela tremia agora, sem o verniz de antes. Por favor, Ana. Somos família. Família, ri eu, o som ecoando no quarto vazio. Tu foste a coroa deles, construída com as minhas correntes. Amanhã, no enterro, trago a verdade. Desliguei, sentindo o primeiro gosto doce da vingança. Não era o dinheiro, nem o carro. Era o terror nos olhos dela, o colapso do império de mentiras que eles ergueram às minhas custas. O Cemitério dos Prazeres acordou sob uma chuva fina, típica de novembro em Lisboa, que lavava as lápides como lágrimas tardias. Eu cheguei cedo, com uma pasta de documentos debaixo do braço e um gravador escondido no casaco. Inês estava lá, sozinha junto ao túmulo aberto, o Tesla um sentinelas reluzente ao fundo. Ana, para com isto, implorou ela, a maquilhagem borrada como uma máscara a derreter. Eles estão mortos. O que ganhas? Eu ganho a mim mesma, respondi, abrindo a pasta. Fotografias antigas caíram, eu acorrentada, eles a assinar os papéis de roubo. E tu? Perdes o pedestal. O padre chegou, a multidão formou-se, e quando o caixão desceu, eu sussurrei as palavras que esperara dizer há anos: descansem em paz. No inferno que merecem. Mas o verdadeiro ato começava agora. Enquanto a terra caía, o meu telemóvel vibrou, mensagem de Rui. História aprovada para a primeira página.
Amanhã, o país inteiro saberá. Inês olhou para mim, os olhos cheios de um ódio que espelhava o meu. Isto não acaba aqui, murmurou ela. E eu sorri. Não, mana. Não acaba. A manchete do Público saiu como um murro no estômago da nação. Abandono no Hospital de Lisboa, filha esquecida acusa pais de roubo de herança e falsificação. A foto era minha, tirada às escondidas no funeral, olhos flamejantes, pasta na mão, ao lado do caixão semi-enterrado. Lisboa acordou a falar disso. Nos cafés do Bairro Alto, os velhos com jornais amarelados debatiam se era verdade ou ficção barata. Nas redes sociais, influencers de Cascais partilhavam stories com hashtag Justiça para Ana, misturando solidariedade com varismo. Eu bebia um galão no meu canto habitual em Alcântara, sentindo o peso do mundo nos ombros, mas pela primeira vez, leve como o vento do Tejo. Inês não perdeu tempo. Às 9 da manhã, o meu telemóvel tocou, número bloqueado, mas eu sabia. Tu destruíste tudo, gritou ela, a voz ecoando como um uivo de lobo ferido. O meu estágio no banco. Cancelado. As minhas amigas. Desapareceram. E o Tesla? Agora é só um lembrete de que sou a vilã da tua história doentia. Eu ri, um riso baixo e gutural que veio das entranhas. Doentia. Tu foste alimentada com o meu sangue, Inês. Agora, prova o gosto da rua. Ela desligou, mas o silêncio durou pouco. Horas depois, um envelope anónimo deslizou por debaixo da minha porta, fotos dela, nua e vulnerável, tiradas no iPhone tremido. Se publicares mais, estas saem para o mundo, lia-se numa nota rabiscada. Chantagem. Clássico dos ricos caídos. Eu rasguei as fotos, mas guardei a nota. Era prova de fraqueza, e fraqueza era o meu novo aliado. Os dias seguintes foram um turbilhão. Convites para entrevistas choveram, RTP quis um especial no Sociedade Anónima, assim prometeu um debate com psicólogos de renome. Eu aceitei o da RTP, não por fama, mas para cavar mais fundo. O estúdio em Benfica era um covil de luzes quentes e câmaras frias. O apresentador, um homem de fato cinzento chamado Vasco, sorria como um tubarão. Ana, conte-nos, como se sente ao expor a família assim? Perguntou ele, microfone estendido como uma lança. Eu olhei diretamente para a lente, vendo Lisboa através dela. Sinto-me livre, Vasco. Por anos, eles me acorrentaram, literal e figurativamente. Eu nasci fraca, mas eles me tornaram invisível. Agora, o mundo vê. Contei tudo, o hospital, as correntes, o roubo dos 65 mil que financiaram a vida dela. O público ofegou nos estúdios, tweets explodiram em tempo real. Quando mostrei o testamento da minha mãe biológica, uma página amarelada com a caligrafia trêmula dela, o estúdio silenciou. Esta era a minha herança. Eles roubaram-na para comprar um futuro para a Inês. Depois do programa, o caos. Jornais de província como o Diário de Notícias de Faro cobriram a história com manchetes sensacionalistas, a filha fantasma de Lisboa. Grupos de apoio a vítimas de abuso inundaram a minha caixa de correio com mensagens, tu és a nossa voz, diziam. Mas nem tudo era luz. Noite adentro, enquanto caminhava pelo cais do Sodré, sombras me seguiam. Um homem de capuz, cheiro a tabaco e rancor, murmurou, a família deles paga bem por silêncios. Eu acelerei, coração martelando, mas não fugi. Fugir era o que eles queriam. Inês apareceu no meu prédio 2 dias depois, às 2 da madrugada. O interfone chiou como um gato escaldado. Deixa-me entrar, Ana. Por favor. A sua voz era um fio, partida. Eu hesitei, parte de mim queria bater a porta, outra, a psicóloga de rua que eu me tornara, abriu. Ela entrou tropeçando, o casaco de cashmere sujo de lama da marginal, olhos vermelhos como vinho tinto derramado. Eu não sabia de nada, soluçou, caindo no sofá poído. Eles diziam que tinhas morrido. Um acidente. Eu conduzo o Tesla todos os dias, mas agora sinto-me uma ladra. Eu sentei-me em frente, braços cruzados como uma barreira. Ladra. Tu és a rainha, Inês. Pastéis de nata quentes, aulas de equitação em Queluz, universidades privadas em Madrid. Eu. Pão seco e noites no Rocio. Ela estendeu a mão, anel de diamantes piscando como uma mentira. Toma metade. Os 65 mil, mais. Podemos recomeçar. Eu ri, pegando no anel e atirando-o pela janela aberta, ouvi-o tilintar nas pedras lá embaixo. Dinheiro não apaga correntes nos pulsos de uma criança. Ela chorou então, de verdade, o tipo de choro que vem do osso, expondo as rachaduras na sua armadura dourada.
Por um momento, vi a rapariga que ela era, mimada, sim, mas também prisioneira de expectativas. O pai. Ele batia na mãe quando bebia muito, confessou. E eu via, mas fingia dormir. Talvez. Talvez eu soubesse, no fundo. Aquela confissão era ouro para mim, não para perdoar, mas para manipular. Então, ajuda-me, disse eu, voz suave como azeite. Conta a tua história. Ajuda a história a crescer. Ela concordou, exausta, e adormeceu no sofá. Eu fiquei acordada, planeando o próximo movimento. De manhã, levei-a a um café no Lisboa Factory, onde artistas grafitavam paredes com cores vivas. Ali, gravámos um vídeo, ela, voz trêmula, a admitir o que sabia. Eu era a filha dourada, mas o ouro era falso. Enviei para Rui, boom, outra manchete. Mas enquanto ela falava, eu via o cálculo nos seus olhos. Ela planeava contra-atacar. E atacou. Uma semana depois, um escândalo secundário, irmã abandonada acusada de extorsão pela herdeira legítima. Inês fora ao Correio da Manhã, choramingando que eu a forçara ao vídeo, que era uma vingativa patológica. Fotos minhas, manipuladas para parecer desequilibrada, circularam. O Tesla. Vendido, dinheiro para advogados dela. Eu ri sozinha no meu quarto, luzes da ponte 25 de Abril piscando como estrelas falsas. Vem, mana. Mostra-me o que tens. O tribunal veio rápido, uma audiência preliminar no Palácio da Justiça, em Belém, com o Tejo a rugir lá fora como um público impaciente. O juiz, um homem idoso com óculos grossos, ouviu ambos os lados. Eu, com o meu advogado pro bono de uma ONG de direitos da criança, apresentei provas irrefutáveis, registros hospitalares, transferências bancárias, depoimentos. Inês, com um trio de tubarões do BPP, chorou e negou. Ela é obcecada, meritíssimo. Quer destruir o que resta da família. O juiz inclinou-se, voz grave como o sino de um campanário. Senhorita Inês, a família já está destruída pelo que os seus pais fizeram. Mas a lei julgará. Adiou o caso para investigação, mas o dano estava feito, ela saía como vítima, eu como monstro. Na saída, ela passou por mim, sussurrando, agora, vais cair sozinha. O seu perfume caro misturou-se com o cheiro de chuva, e eu senti o frio da traição. Mas a traição é professora. Naquela noite, contactei um hacker de Setúbal, o mesmo que me ensinara os truques anos antes. Preciso de acessos, disse eu. Contas bancárias dela, e-mails, tudo. Ele riu, vingança, Ana. Custa caro. Paguei com o que sobrava da minha poupança, 500 euros, suor de noites sem dormir. Os ficheiros chegaram ao amanhecer, e-mails dela a amigos, zombando de mim como a mendiga do hospital, transferências para um amante em Oeiras, usando o dinheiro da herança. Ouro puro. Publiquei anonimamente num blog sombrio, Verdades de Lisboa. O link viralizou no Reddit português. Inês ligou histérica, para. És doente? Eu respondi calmamente, não, mana. Sou o espelho que mostras o que és. Desliguei, sentindo o gosto metálico da vitória. Mas a vitória tem sombras. Sozinha, com o Tejo a lamber as margens lá embaixo, perguntei-me, isto curaria as cicatrizes nas minhas mãos, onde as correntes roçaram? Ou só as tornaria mais profundas? Os meses de inverno trouxeram neve rara a Lisboa, um manto branco que abafava os pecados da cidade. Eu mudara de casa, para um estúdio em Moraria, bairro de Mouros e memórias antigas, onde o fado ecoava das janelas como lamentos da minha alma. O caso judicial arrastava-se, mas a opinião pública virara, petições online pediam justiça para mim, com milhares de assinaturas de Porto a Faro. Inês isolara-se em Cascais, a vila dos pais agora um mausoléu vazio, vendida às pressas para pagar dívidas. Então, o golpe final dela, uma carta do advogado, oferecendo um acordo. 65 mil euros, mais 50 mil de danos. Assina e desaparece. Eu rasguei-a, mas o tentação ruía. Dinheiro para uma vida nova, talvez um curso em Coimbra, uma casa pequena no Alentejo. Mas não. Aceitar era perdoar. Em vez disso, marquei uma reunião com ela, num café neutro no Terreiro do Paço, sob os arcos de pedra que testemunharam revoluções. Ela chegou atrasada, magra como um espectro, o cabelo loiro agora tingido de castanho para se esconder. O que queres agora, Ana? A minha alma. Perguntou, voz rouca de noites sem sono. Eu sorri, empurrando uma pasta sobre a mesa. Não a tua alma. A verdade completa. Confessa no tribunal, e eu paro. Ela riu, amargo. Confesso o quê? Que eles me compraram. Que eu fingi não ver.
Mas nos seus olhos, vi o colapso, a filha dourada, agora só pó. Sim, disse eu. E salva o que resta de ti. Ela assinou, mão tremendo, e saiu para a luz do entardecer, o Tejo brilhando como uma promessa quebrada. Eu fiquei, bebendo o meu café frio, sentindo o peso da vingança. Tinha, mas a um custo, a minha humanidade, aos bocados. A primavera irrompeu em Lisboa como uma amante impaciente, com azulejos azuis a refletir o sol e o cheiro de jacarandás a envolver as ruas de Alfama. O julgamento propriamente dito marcou o equinócio, no Palácio da Justiça, onde o ar cheirava a madeira velha e justiça tardia. Eu entrei com o coração na boca, mas a cabeça erguida, vestida num blazer simples comprado na Feira da Ladra, ao lado do meu advogado, um jovem idealista chamado Miguel de Évora. Inês já estava lá, num canto sombrio, flanqueada pelos seus tubarões, rosto pálido como queijo fresco, olhos desviando dos meus. O juiz, o mesmo de bigode grisalho, bateu o martelo com precisão cirúrgica. Senhorita Inês, jurais dizer a verdade. Ela subiu ao banco das testemunhas, pernas bambas, e jurou. O silêncio no tribunal era palpável, como o ar antes de uma trovoada no Estoril. Eu sabia, começou ela, voz um sussurro amplificado pelos altifalantes. Não tudo, mas o suficiente. O pai falava em uma criança problemática que deixaram no hospital. O dinheiro. Vinha de algum lugar escuro. O Tesla. Era o meu 18º aniversário, mas agora vejo que era culpa disfarçada de presente. O tribunal ofegou coletivamente. O advogado dela objetou. Isso é coagido. A minha cliente está sob stress. Mas o juiz calou com um olhar. Eu assisti, imóvel, enquanto ela desfiava um novelo, as noites em que os ouvia discutir sobre a outra filha, os cheques assinados às escondidas, a falsificação do atestado de óbito meu. Cada palavra era uma catarse para ela, mas para mim, uma lâmina a girar devagar na ferida. Não era só vingança, era terapia brutal, expondo as raízes podres da árvore genealógica. Quando chegou a minha vez, subi ao estrado com as pernas firmes como as colunas do aqueduto das águas livres. Eu nasci prematura, mas viva, disse eu, voz e quando clara. Eles me acorrentaram para que eu não fugisse da morte que inventaram. Aos 3 anos, roubaram a minha herança, 65.000 euros que a minha mãe verdadeira me deixou para sobreviver. Eu sobrevivi nas ruas, enquanto a Inês conduzia o Tesla para festas em Carcavelos. Mostrei as cicatrizes nos pulsos, finas linhas brancas como mapas de dor, e o tribunal silenciou de novo. Lágrimas escorreram em rostos estranhos, mães, advogados, até o estenógrafo. O veredito veio ao fim do dia, com o sol poente tingindo o Tejo de sangue. O tribunal reconhece o abandono e o roubo. A herdeira Inês restituirá os 65.000 euros, acrescidos de juros e danos morais, 200.000 no total. Adicionalmente, uma investigação criminal prosseguirá post-mortem contra os falecidos. Inês desabou, soluçando abertamente, enquanto os flashes das câmaras a devoravam. Eu saí para o ar livre, o vento salgado do rio limpando o suor da testa. Miguel apertou-me a mão. Ganhaste, Ana. Mas e agora? E agora? Essa era a pergunta que me assombrava nas noites seguintes. O dinheiro veio, uma transferência fria para a minha conta, o suficiente para comprar um apartamento modesto em Santos e inscrever-me no mestrado em Psicologia na Universidade de Lisboa. Mas o vazio persistia, como o eco de um fado mal cantado. Inês desaparecera para a Espanha, rumores diziam que trabalhava num call center em Barcelona, longe do brilho de Cascais. Eu recebi uma carta dela, postmark de Madrid, perdoa-me, se puderes. Eu era cega, mas agora vejo. O Tesla. Vendi-o. O ouro era falso. Perdão? A palavra queimava na minha língua como aguardente forte. Eu queimei a carta na varanda, cinzas voando para o Tejo como confetes de um carnaval acabado. Em vez disso, comecei a trabalhar como ONG em Chelas, ajudando crianças abandonadas em lares precários. Via nelas o meu reflexo, olhos famintos, não por comida, mas por amor negado. Conta a tua história, dizia eu a uma miúda de 10 anos chamada Sofia, com mãos trêmulas como as minhas outrora. É a tua arma. Mas a vingança não dorme. Um mês após o julgamento, Rui, o jornalista, ligou com novidades. Há mais, Ana. Encontrei documentos no banco do teu pai, não só os 65.000, mas uma rede. Eles desviaram fundos de clientes vulneráveis, viúvas do Alentejo, imigrantes em Lisboa. O teu caso abriu a caixa de Pandora. O meu coração acelerou. Não era só pessoal, era sistémico, como as desigualdades que gangrenavam Portugal desde os tempos da ditadura. Eu mergulhei nisso, virando detetive amadora. Noites na biblioteca da Universidade de Coimbra, viajei de comboio noturno,
o Douro passando como um rio de vinho escuro pela janela, folheando relatórios do Banco de Portugal. Encontrei padrões, transferências para offshores nas Ilhas Caimão, disfarçadas de investimentos familiares. O pai não era só um ladrão de herança, era um predador, mastigando os fracos para engordar a sua prole dourada. Publiquei um artigo colaborativo com Rui no Expresso, O Império do Engano, como um banqueiro de Lisboa roubou os invisíveis. O impacto foi sísmico. Acusações choveram no Ministério Público, audiências no Parlamento em São Bento discutiram reformas bancárias. Eu fui chamada como testemunha, sentando-me numa cadeira de veludo verde sob o olhar de deputados de todos os quadrantes, PS, PSD, até o Chega, que via nisso a podridão do sistema. Senhorita Ana, o seu testemunho pode mudar leis, disse um deputado de Setúbal, voz grave. Eu respondi, não mudo leis. Mudo silêncios. Inês contactou-me nessa altura, por e-mail, vi as notícias. Orgulho-me de ti, mesmo que doa. Se precisares, estou aqui. Orgulho. Doía, sim, mas era um veneno doce. Respondi, obrigada. Mas a família que queres não existe mais. Bloqueei-a, mas guardei o e-mail, lembrete de que até os monstros sangram. O verão chegou quente, com festas no bairro alto onde eu dançava fado eletrónico para esquecer. Encontrei amor no artista de rua em Lisboa Factory, um tipo chamado Tiago com tatuagens de azulejos e mãos que cheiravam a tinta fresca. Tu és uma tempestade, disse ele uma noite, enquanto fazíamos amor sob as estrelas artificiais da ponte. Mas eu gosto de molhar. Por momentos, esquecia, as correntes, o hospital, o Tesla. Mas de manhã, o espelho devolvia a cicatriz. Então, o twist, uma carta do hospital, anos depois. Descobrimos um ficheiro teu, senhorita Ana. Um diário que deixaste na fuga. Anexado, páginas que eu escrevera aos 10 anos, desenhos de correntes quebradas, histórias de uma menina que voava sobre Lisboa como um pombo livre. Lágrimas caíram, quentes, enquanto lia. Era o meu eu criança a gritar, não me esqueças. Eu decidi, a vingança não era só destruir, era reconstruir. Fundei uma associação, Correntes Quebradas, com o dinheiro do acordo. Escritórios em Chelas, voluntários de todo o país, de Braga a Lagos. A primeira campanha, Herdeiros Esquecidos, expondo casos como o meu. Inês juntou-se, anonimamente, doando o que restava do Tesla. Redenção, escreveu ela numa nota. Mas a redenção tem preço. Num evento em Sintra, sob as palmeiras sussurrantes, um homem aproximou-se, irmão de uma viúva roubada pelo meu pai. Ele destruiu a minha mãe, disse, olhos flamejantes. Tu foste vingada. E nós? Eu engoli em seco. A minha história era uma faísca, o fogo era maior. Naquela noite, sozinha no hotel de Colares, com o Atlântico rugindo lá embaixo, chorei pela primeira vez desde o julgamento. Não por pena, mas por exaustão. A vingança me libertara, mas também me encadeava a um ciclo eterno. Mãe, sussurrei para o vazio, o teu ouro era mesmo luz. O outono de 2025 trouxe ventos quentes do sul, carregados de saudades do Algarve, mas em Lisboa, o ar estava carregado de eletricidade, não a do elétrico amarelo subindo a graça, mas a de um escândalo que se alastra como um incêndio no mato. A investigação do Banco de Portugal explodira, o meu pai não era um lobo solitário, era o alfa de uma alcateia. Relatórios vazados mostravam desvios de milhões, não só os meus 65 mil, mas fortunas de pensionistas em Évora, famílias de pescadores no Nazareno, até fundos de uma igreja em Mafra. O público dedicou uma série, O Banqueiro Fantasma, com a minha foto na capa, agora não como vítima, mas como catalisadora. Eu mergulhei nisso como uma mergulhadora no Tejo, ignorando as correntes submarinas. As minhas noites eram agora no escritório da Correntes Quebradas, um espaço improvisado no antigo armazém em Chabregas, com paredes grafitadas por voluntários e o cheiro de café forte a misturar-se com o sal do rio. Sofia, a miúda de Chelas que eu mentorara, agora com 11 anos, ajudava a arquivar documentos, os seus olhinhos castanhos brilhando de admiração. Tu és como a Joana DARC, Ana, disse ela uma tarde, enquanto colava post-its em pastas. Eu ri, bagunçando o cabelo dela. Não, Sofia. Joanas queimam, eu só acendo fósforos. Tiago, o meu artista, via-me desvanecer. Estás a transformar dor em arte, mas esquece-te de viver, murmurou ele uma noite, enquanto pintava um mural no nosso quarto, azulejos partidos recompostos em mosaico de esperança. Fazíamos amor depois, corpos entrelaçados como raízes de sobreiro, mas eu acordava suada, sonhando com correntes que se transformavam em teslas a atropelar-me. A vingança é um amante ciumento, confidenciei a ele, traçando as tatuagens no seu peito. Dá prazer, mas devora. Inês regressou a Portugal em segredo,
contatando-me por um canal encriptado que aprendera com o hacker de Setúbal. Estou em Faro, a trabalhar num hostel. Preciso de falar. Marquei num café à beira-mar em Lagos, onde o Atlântico batia como um coração selvagem. Ela chegou de bicicleta, bronzeada mas magra, o cabelo curto e prático, sem joias, só um relógio simples de pulso. Eu vendi tudo, disse, pedindo um chá de limão. Até a vila. Doei para a tua associação. Os seus olhos, outrora azuis frios, agora turvos de fadiga. Mas não é redenção. É tentativa. Conversámos horas, o sol poente tingindo o mar de laranja como vinho do Alentejo. Ela contou, as noites em Barcelona, sozinha num quarto minúsculo, a acordar a gritar nomes que não eram os meus. Eu via-te nos sonhos, acorrentada, e acordava a odiar-me. Confessou amantes passageiros, um aborto que escondeu, a depressão que a levou a terapias pagas com o resto do ouro falso. Tu ganhaste, Ana. Mas perdemos ambas. Eu ouvi, sem julgar, pela primeira vez. Perdemos os pais que merecíamos, respondi. Mas podemos ser irmãs que escolhemos. Abracei-a, o cheiro dela amar e arrependimento, e pela primeira vez, senti um laço, frágil como fio de nylon. Ela juntou-se à associação remotamente, gerindo redes sociais com um toque de glamour que faltava. Mas o passado é um cão raivoso. Uma semana depois, no auge da investigação, um envelope anónimo chegou ao escritório, polaroids antigas do hospital, eu bebê nos braços de uma enfermeira, com uma nota, sabemos o que fizeste. Ou expomos o teu segredo. O meu segredo. O pânico subiu como azia. Aos 16, nas ruas, eu roubara, não por maldade, mas fome, uma carteira no mercado de Alvalade, 200 euros que me salvaram a vida. Ninguém soubera, mas agora. Investiguei, com a ajuda do hacker. O remetente. Um primo distante do meu pai, um abutre chamado António, que herdara ações do banco e via na investigação a ruína. Ele contactou-me num bar em Cais do Sodré, cheiro a gin e segredos. A família protege os seus, Ana, disse, olhos porcinos brilhando. Assina um acordo de silêncio, ou a tua santa imagem cai. Ameaçou com provas do roubo meu, distorcidas para me pintar como criminosa. Eu ri na cara dele, mas o medo rastejava. Naquela noite, contei a Tiago e Inês. Deixa-me lidar, disse ela, voz firme pela primeira vez. Juntas, armadilhámos, gravámos uma reunião falsa, onde ele confessava a chantagem. Entregámos ao MP, mais um prego no caixão do império deles. António foi detido em Oeiras, cara de ratoide na primeira página do JN. O triunfo veio no Natal, com luzes piscando na baixa como estrelas caídas. A associação cresceu, parcerias com o Ministério da Justiça, um livro meu em pré-venda, Correntes Invisíveis, a verdade sobre o abandono em Portugal. Inês veio a Lisboa para a festa de lançamento, num salão alugado no Chiado, com fado ao vivo e pastéis quentes. Às sobreviventes, brindámos com moscatel, copos tilintando como correntes quebradas. Mas o drama não acaba com aplausos. No ano novo, enquanto fogos rebentavam sobre o Tejo, Tiago ajoelhou-se. Casa comigo, Ana. Deixa a vingança para os livros. O anel era simples, prata com uma pedra azul como o céu de Lisboa. Eu hesitei, casamento. Com o meu passado como convidado indesejado. Mas disse sim, sentindo o futuro como uma onda gentil. A lua de mel foi em Sagres, cabos rochosos onde o Atlântico encontra o céu. Caminhámos descalços na areia, ondas lambendo os pés como perdão. Amanhã, plantamos uma árvore pela tua mãe, propôs Tiago. Fizemo-lo, uma oliveira tenra no vento, raízes a cavar na terra seca. Inês enviou uma foto dela em Faro, com uma nova vida, grávida. Um recomeço. De volta a Lisboa, o trabalho continuou. Uma nova lei, inspirada no meu caso, passou no Parlamento, Lei Ana, Proteção a Herdeiros Vulneráveis. Deputados aplaudiram, mas eu sabia, leis são papel, a dor é carne. Numa sessão em Chelas, Sofia, agora voluntária, perguntou, e se eu quiser vingar-me dos meus pais? Abracei-a, vinga-te vivendo melhor. Mas a sombra persistia. Sonhos com o hospital, agora não como prisão, mas ruínas. Acordei uma noite, suada, e escrevi, a vingança é um ciclo. Quebro-o. Mandei para Inês, ela respondeu, quebrado. Juntas. O ano de 2026 amanheceu com uma Lisboa renovada, cicatrizes da pandemia cicatrizadas como as minhas próprias marcas, mas com novas feridas a abrir. A Lei Ana entrar em vigor, mandando ondas de casos para a associação, crianças deixadas em lares de Setúbal, heranças disputadas em Viseu, abandonos em Faro disfarçados de viagens.
O escritório em Xabregas transbordava, voluntários de Coimbra a Porto enchendo o ar com vozes urgentes e o cheiro de impressoras quentes. Eu, agora casada, com o apelido de Tiago, Ana Oliveira, sentia o peso como uma coroa de espinhos, mas usava-a com graça. Inês mudara-se para Lisboa, alugando um quarto modesto em Arroios, perto dos mercados de Moçambique que pulsavam com vida africana. Grávida de 6 meses, barriga arredondada sob vestidos soltos, ela gerenciava os eventos da associação com uma eficiência surpreendente. O bebé chuta como se quisesse dançar fado, ria ela numa tarde de junho, enquanto organizávamos um seminário no convento do Carmo. Eu toquei a barriga dela, sentindo o movimento, vida, pura e teimosa. Chama-lhe luz, sugeri. Pela mãe que perdemos. Ela assentiu, lágrimas brilhando, ou por ti, a luz que nos queimou. Tiago e eu compráramos uma casa pequena em Belém, perto dos Jerónimos, com um pátio onde plantámos ervas, alecrim para memória, manjericão para amor. Ele pintava murais para a associação, azulejos imaginários de crianças livres voando sobre Lisboa. As noites eram nossas, vinho verde na varanda, conversas sobre o futuro, filhos. Talvez, quando o passado dormisse. Mas o passado acordava em sordina. Cartas de ódio chegavam, assassina de família, de parentes remotos do meu pai, agora ruídos na falência. Ignorava-as, mas elas ruíam como traças. Um caso novo abalou-me, um rapaz de 14 anos, Miguel, abandonado no hospital do Porto pelos pais viciados, herança roubada para heroína. Os detalhes ecoavam os meus, correntes metafóricas de indiferença. Eu voei para o norte de comboio, o Douro verdejante pela janela como uma promessa não cumprida. No hospital, ele estava encolhido na cama, olhos como poços vazios. Eles disseram que eu era um erro, murmurou. Eu sentei-me ao lado, mão na dele, erros tornam-se mestres, Miguel. Eu sou prova. Trouxe-o para Lisboa, inscrevendo-o num programa nosso. Inês mentorou em arte digital, o bebé na barriga como talismã. Vês? Família escolhida, disse ela. Mas o drama escalou quando os pais dele apareceram, não com remorsos, mas exigindo de volta. É nosso sangue, gritou o pai, um homem encarquilhado de álcool, na audiência de custódia. Eu testemunhei, sangue que envenena não é laço. O juiz, influenciado pela lei Ana, concedeu-nos guarda temporária. Vitória, mas o pai jurou vingança, hás de pagar, como a tua família pagou. O medo instalou-se, sutil como neblina matinal no Tejo. Tiago reforçou as fechaduras, Inês comprou spray de pimenta. Uma noite, enquanto jantávamos os três, bacalhau à brás caseiro, vinho de colares, o telefone tocou. Número desconhecido. A filha dourada cai em breve, sussurrou uma voz distorcida. Inês empalideceu, mão protetora na barriga. É o teu pai, disse ela. Não o meu, o dela, o fantasma. Investigamos, o primo António, libertado por bom comportamento, tramava com resquícios da alcateia. Contactei Rui, agora editor no DN, preciso de cobertura. Ele publicou, Sombras do Passado, ameaças à ativista Ana Oliveira. O país indignou-se, petições online explodiram. A polícia protegeu-nos, mas o stress minou Inês, contrações precoces, hospital em urgência. Eu fiquei ao lado dela no São João de Deus, ironia cruel, segurando a mão enquanto médicos corriam. Não me deixes, implorou ela, suor perlando a testa. Não deixo, jurei, e quando promessas antigas. O bebê nasceu prematuro, mas forte, uma menina, luz, com olhos azuis como os da mãe, mas fogo nos punhos cerrados. Inês recuperou devagar, no quarto com vista para o jardim do hospital, flores de voluntários enchendo as mesas. Obrigada, mana, sussurrou, amamentando. Eu chorei então, lágrimas quentes de alívio misturado com raiva residual. Somos mais que o sangue podre. O outono trouxe o clímax, julgamento do primo e cúmplices, no mesmo palácio em Belém. Eu testemunhei de novo, voz firme, eles roubam não só dinheiro, mas almas. António, algemado, cuspiu, tu mataste o teu pai. O júri não comprou, condenações pesadas, anos atrás das grades de Évora. Fora, repórteres esperavam, eu declarei, a vingança não é ódio. É justiça para os esquecidos. Inês e Luz mudaram-se para a nossa casa em Belém, o pátio agora berço de risos. Tiago pintou o mural para a bebé, um Tesla partido, correntes transformadas em asas. O Natal foi família, fado suave, rabanadas quentes, luz a gorgolejar no colo de todos. Mas numa quietude da véspera, Inês confidenciou, sonho com eles. Não com ódio, mas pena. Eram fracos. Pena é o fim da cadeia, respondi. E era. A associação expandiu, filiais em Faro e Porto, o livro meu best-seller, traduzido para espanhol.
Entrevistas na TV espanhola, palestras em Madrid, Inês ao meu lado, luz no carrinho. De inimigas a irmãs, titulei um capítulo novo. Mas o psicológico aprofunda-se nas sombras. Uma terapia em grupo, que iniciei para nós, revelou camadas, eu, com PTSD disfarçado de força, Inês, com culpa que corroía como ácido. Eles abandonaram-te, mas mimaram-me para compensar, disse ela numa sessão chuvosa. Eu era o troféu da culpa deles. Chorámos juntas, mãos unidas, quebrando o último elo da corrente. O ano acabou com fogos no Tejo, luz a rir no meu colo. Futuro, sussurrei. Mas o drama sussurra, sempre há mais uma camada. 2027 trouxe uma Lisboa em ebulição, com eleições a aproximar-se e a Lei Ana no centro dos debates, elogiada pelos esquerdistas como justiça social, atacada pelos liberais como caça às bruxas. A associação, Correntes Quebradas, crescera para uma rede nacional, com sede nova num edifício restaurado no Martim Muniz, onde culturas se misturam como especiarias num caril de Moçambique. Eu dirigia agora uma equipa de 20, incluindo Miguel, o rapaz do Porto, agora um jovem advogado de olhos determinados. Sofia, aos 13, era a nossa estrela nas redes, postando vídeos que viralizavam de Braga a Lagos. Inês e Luz viviam connosco em Belém, a casa um caos alegre de brinquedos e telas de Tiago. A bebé engatinhava pelo pátio, puxando alecrim com risadinhas, enquanto Inês estudava psicologia noturna na Lusófona, para entender o monstro que fui, brincava ela. O nosso laço fortalecera-se, forjado no fogo da partilha, fins de semana em Cascais, não na Vila Vendida, mas em praias públicas, com piqueniques de bifanas e histórias contadas ao vento. Lembra-te do Tesla? Perguntei uma vez, ondas lambendo os pés de Luz. Era uma prisão sobre rodas, respondeu ela, e rimos, riso curador, como porto envelhecido. Mas o passado, esse cão teimoso, mordeu de novo. Um documentário da Netflix, Herdeiras Esquecidas, contactou-me, queriam filmar a minha história, com atores para os pais e Inês como consultora. Aceitei, vendo a oportunidade de alcance global. As filmagens foram brutais, recriar o hospital com sets em Almada, eu a reviver a fuga aos 10 anos, correntes falsas nos pulsos que doíam como reais. Inês chorou no monitor, vendo a si mesma dramatizada como a vilã loira. É ficção, mas dói verdade, disse ela após uma take. O lançamento foi em Lisboa, no Cinema São Jorge, com passadeira vermelha e flashes cegantes. Eu, de vestido simples preto, ao lado de Inês em azul maternal, luz no colo de Tiago. O público aplaudiu, lágrimas visíveis na penumbra, mas depois veio o backlash, colunas no Observador acusando-me de explorar trauma por fama. Um tweet viral de um comentador de direita, Ana Oliveira, de vítima a vampira. O meu telemóvel explodiu com ódios, finge sofrimento para lucros, destrói famílias por inveja. Dormi mal naquela semana, pesadelos com pais zombeteiros a conduzir o Tesla sobre o meu diário infantil. Acordei a Tiago a consolar, eles atacam porque tocaste no nervo. Inês organizou uma resposta, live no Instagram, nós duas, cruas. Não é fama. É voz para os mudos, disse eu. Milhares visualizaram, doações choveram. Mas o custo psicológico pesava, terapia semanal revelou raiva residual, um poço onde eu mergulhava sozinha. Então, o clímax pessoal, grávida. Aos 29, com um teste positivo que Tiago encontrou no lixo, eu escondera, temendo repetir ciclos. Um bebê, exclamou ele, olhos brilhando. Inês abraçou-me, Luz vai ter uma prima. Mas o pânico veio, seria eu capaz? Com o passado como berço. Nas ecografias no hospital, não São João, mas um privado em parede, via o coração bater como um tambor de fado, e chorava. Não te abandono, jurei à barriga. O drama público escalou com as eleições, partidos usavam a Lei Ana como arma, debates acesos na TV onde eu era convidada. Contra um deputado conservador, tu romantizas o caos familiar, acusou ele. Eu rebati, romantizo. Eu vivi às correntes. A tua ordem esmaga os fracos. O país dividiu-se, mas a lei sobreviveu, expandida para cobrir abusos digitais, heranças roubadas via apps. Inês deu à luz de novo. Não, mas adotámos Miguel formalmente, ele aos 17, como irmão mais novo. A cerimónia em Mafra, na Basílica Gótica, foi solene, votos de família escolhida, sob vitrais que filtravam luz arco-íris. Correntes quebradas para sempre, brindámos com sumo, pois eu estava grávida. O bebê meu nasceu em setembro, um rapaz, Tejo, pelo rio que me carregou. O parto, em casa com parteira de Alfama, foi primal, gritos e quando como lamentos antigos, Tiago a segurar a mão, Inês a contar histórias para distrair. Segurei-o ao peito, pele contra pele, e o mundo parou. Bem-vindo, filho. Sem correntes.
o fim. Não há fins em drama, só atos. A associação salvou 100 casos no ano, o documentário ganhou prémios em Cannes, Inês formou-se com distinção. Escrevi um segundo livro, Asas de Correntes, sobre a redenção. Lançamento no Chiado, com Tejo no sling, luz a correr entre pernas. Numa noite de verão, no pátio de Belém, com o Tejo a murmurar, reunimos-nos, eu, Tiago, Inês, Luz, Tejo, Miguel, Sofia. Contámos histórias, não de dor, mas de vitórias. De um Tejo a asas, riu Inês. Eu sorri, sentindo o ciclo quebrado. A vingança tinha-me dado asas, mas o amor mantinha-me no ar. E assim, em Lisboa eterna,